Bora falar de uma empresa que hoje é a quarta maior posição da minha carteira. Em 2025 vai pagar cerca de 22% de dividendos, tem um alto retorno anual, em média de 15% ao ano desde os anos 2000, e hoje, apesar das margens saudáveis e uma empresa totalmente sem dívidas, o mercado continua batendo na empresa. Olá pessoal, meu nome é Rafael, desde já deixa o like, me ajuda muito e bora pro vídeo. Então, antes de mais nada, já quero agradecer a um grande colega que solicitou que eu fizesse esse vídeo da Marco Polo e já comenta aqui embaixo algum vídeo que você quer que eu faça, porque me ajuda e acaba me dando até ideias de alguns temas que eu posso abordar. Então eu achei essa matéria sobre a Marco Polo muito interessante, que destaca que a Marco Polo conseguiu vender ônibus para mais de 140 países. E apesar do crédito caro no Brasil e menos encomendas de programas públicos, a fabricante de ônibus encontra-se ampliando a sua presença no exterior. E a reportagem destaca que, apesar da última década, o Brasil praticamente não renovou suas frotas de ônibus. Hoje a Marco Polo registra a maior margem de lucro bruto da sua história, em torno de 26%, o que é 9% acima de 2014. E eles ainda destacam que o ROIC, que seria o retorno sobre o capital investido, hoje encontra-se próximo de 25%. E nesse tipo de empresa, o interessante é olhar mais para o ROIC do que para o ROI, principalmente porque é uma empresa de altos investimentos, alto capital investido, então o ROIC acaba destacando melhor a empresa. Outro ponto de destaque é que o mercado doméstico de ônibus continua travado e os veículos pesados elétricos ainda não avançaram conforme o esperado. E a própria Marco Polo destaca nos seus slides que entre 2012 e 2024, a idade média da frota brasileira passou de 8 para 11 anos e 4 meses. E esse pode ser um bom ponto para a Marco Polo, porque diversas empresas exigem que seus ônibus tenham uma certa idade média, então o ônibus não pode ficar muito velho. E como tem passado muito tempo sem troca de ônibus, a idade média tem crescido. Porém, em algum momento, isso poderia melhorar, principalmente quando a taxa Selic baixar e as empresas começarem a renovar suas frotas. E falando um pouco sobre a produção da Marco Polo, entre 2010 e 2014 houve uma alta produção, principalmente por causa de vendas incentivadas pelo governo brasileiro, e entre 2015 e 2017 houve a acomodação desse alto volume, então a produção voltou a crescer, porém veio a pandemia e a produção baixou novamente. E quando a gente olha nos últimos anos, a produção hoje encontra-se próximo do que havia sido praticado entre 2018 e 2019. E apesar do mercado ter batido muito na Marco Polo no último mês, percebam que ela se encontra com boas margens, uma empresa extremamente saudável, porque hoje o ROIC encontra-se próximo das máximas históricas de 25%, o ROI de 30%, uma margem bruta de 25%, uma margem operacional, que seria a margem da própria empresa, da operação da empresa, de 16%, e uma margem líquida em torno de 13,8%. Então, a cada R$ 100 faturados pela Marco Polo, 13,8 acaba virando lucro diretamente no bolso da empresa. E comparem com essa DRE de 2015, ou seja, há cerca de 10 anos atrás. O ROIC encontrava-se em 2015 em torno de 6%, o ROI de 5,4%, uma margem bruta de 17%, uma margem EBITDA de 7,8% e a margem líquida de 3,3%. Então, quando a gente olha esses números, a gente consegue perceber que, olhando os últimos 10 anos, a Marco Polo teve uma rentabilidade de 411%, principalmente depois de 2019, de 2020, após a pandemia. A Marco Polo realmente saltou na cotação, principalmente após a sua reestruturação, saindo da casa dos R$ 2 para atualmente em cerca de R$ 6,40, ou seja, em apenas 3 anos, ela mais do que triplicou de valor. Outro ponto de destaque é que a Marco Polo não atua apenas no Brasil, até pelo momento do Brasil em que a taxa Selic encontra-se muito alto, então o crédito acaba ficando bem caro, e com esse menor volume de pedidos de programas públicos, a Marco Polo acabou ampliando a sua presença fora do país,
que hoje são 3 fábricas no Brasil e 8 no exterior, e a empresa consegue exportar para mais de 140 países. Então essa diversificação geográfica é muito importante, visto que em momentos, assim como o atual, em que o Brasil não está tendo uma alta produção, o crédito está caro, outros países podem acabar sustentando a margem da Marco Polo, assim como vem acontecendo, porque percebam que a Marco Polo saiu de uma receita líquida do mercado interno de 1,2 bilhão para cerca de 5,4 bilhões, e no mercado externo a Marco Polo conseguiu sair de 1,4 bilhão para cerca de 3,1 bilhões. E olhando o terceiro TRI de 2025, 50% da receita vem do mercado doméstico, enquanto 50% da receita vem do exterior, e nesse gráfico fica ainda mais fácil de visualizar, visto que a Marco Polo detém outras operações internacionais entre controladas e coligadas, na África do Sul, que tem apresentado crescimento de entregas, a Argentina, devido às instabilidades macroeconômicas, demanda uma certa atenção, então não tem tido um trimestre muito animador. A Austrália, a carteira de pedidos continua consistente, com produtos de alto valor agregado, incluindo ônibus elétricos. A China, que tem sustentado um resultado líquido positivo, e o México, que também ainda detém bons resultados. Outro ponto que a reportagem destaca é que o transporte coletivo tem perdido destaque no Brasil, visto que muitas pessoas hoje estão preferindo viajar de avião do que de rodoviário. Mas percebam que hoje 41% das receitas da Marco Polo vem do segmento rodoviário, enquanto cerca de 59% vem de outros segmentos. E percebam que comparando o terceiro TRI de 2024 versus o terceiro TRI de 2025, a participação na receita de rodoviários subiu de 34% para 41%. Então a Marco Polo tem feito um ótimo trabalho nesse quesito, e esse é um ponto interessante, visto que ônibus pesados, assim como os urbanos e os rodoviários, detêm uma margem melhor para a Marco Polo. E citando alguns pontos do terceiro trimestre de 2025, que o mercado bateu muito na Marco Polo, a empresa registrou uma receita líquida de 2,5 bi, que foi uma alta de 8,2%. O lucro líquido recuou 1,8% para 330 milhões. A margem hoje é recorde, com cerca de 26,7%. E a margem EBITDA hoje encontra-se em 19,3%. E um ponto que eu sempre falo aos inscritos do canal é para ficar de olho no endividamento das empresas, porque principalmente no Brasil, em que a taxa Selic é muito alta, os juros acabam corroendo os lucros das empresas. E percebam que a Marco Polo foi muito sábia nesse quesito, porque percebeu que entre 2019 e 2021 a taxa Selic saiu de 2% para 15%, e em 2022 a Marco Polo decidiu quitar quase que totalmente a sua dívida. Então hoje o endividamento da Marco Polo é de 0,05, ou seja, em praticamente um mês a Marco Polo conseguiria quitar toda a sua dívida olhando o seu EBITDA. E desde que saiu os resultados da Marco Polo ao final de outubro, a cotação já caiu cerca de 27% nos últimos 30 dias. Porém, percebam que esse tipo de queda, em algumas empresas que têm a sua rentabilidade, as suas margens atrelada à taxa Selic, é muito normal, porque percebam que a Marco Polo já caiu cerca de 95%, outras vezes caiu 50%, em 2009 caiu mais de 70%, 70% em 2016, na pandemia também chegou a cair 60%, e atualmente a queda foi de 27%, então nem seria uma das maiores quedas da Marco Polo, principalmente porque a Marco Polo detém uma ótima alta quando a gente olha o seu histórico, porque percebam que olhando desde meados de setembro de 2021 até novembro de 2025, a Marco Polo teve um crescimento nas suas cotações em cerca de 14,7% ano contra ano, o que conseguiu bater a Selic, a renda fixa e o Ibovespa. E muita gente tem me perguntado sobre esse fato relevante, falando sobre os proventos pagos pela Marco Polo. Então a Marco Polo anunciou 9 centavos de JCPs, que ainda tem que calcular o imposto de renda, e os dividendos de 69 centavos. Então líquido, a Marco Polo irá pagar cerca de 76 centavos por cada ação.
e na cotação atual de 5,89 no momento que eu estou gravando o vídeo. Isso já dá cerca de 13% de proventos numa tacada só. Mas percebam que você deveria ter as ações na data de 24 de novembro e elas serão pagas a partir do dia 15 de dezembro. Porém, normalmente a Marco Polo paga bem rápido após a Datacom. E eu fiz um vídeo recente falando sobre o novo imposto sobre dividendos. Então eu acredito que a Marco Polo tenha anunciado esses proventos, principalmente porque a partir de 2026 serão tributados os dividendos. Então algumas empresas estão correndo para anunciar proventos ainda para 2025, para ainda ficar livre da tributação. E se nós formos calcular todo o dividendo pago pela Marco Polo em 2025, fica na casa dos 21%. Outra pergunta que muita gente tem me feito é em relação aos dividendos, porém tenha muita cautela quando você vai comprar uma ação apenas pelos proventos, porque no dia que a Marco Polo anunciou os proventos, na época pela cotação daria em torno de 12% de proventos, então no dia seguinte ela já amanheceu subindo cerca de 9%, e após a Datacom ela já caiu mais de 13%. Então percebam que não vale a pena fazer esse tipo de trade. Muitas vezes você vai acabar perdendo dinheiro fazendo esse tipo de situação. Outro ponto para mostrar a minha planilha pessoal. Hoje eu acredito que a Marco Polo tem entrado em novos níveis bons de compra, principalmente abaixo dos 5,50, 5,40, porque mesmo na cotação atual, com esse lucro projetado para 2025, a Marco Polo ainda vai pagar cerca de 8% de proventos. E para 2026 a expectativa é que o lucro se mantenha estável em cerca de 1,1 a 1,2 bilhão, porque os próprios diretores da empresa já disseram que para 2026 vai ser um ano desafiador para a Marco Polo. Mas me conta aqui, pessoal, esse tipo de vídeo de ações totalmente fora do radar é legal para vocês ou vocês normalmente gostam mais das grandes empresas? Comenta aqui no vídeo, vocês me ajudam muito. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.